Pergunta de número 22. Por que o Redentor tem de ser verdadeiramente humano? Resposta: para que em sua natureza humana pudesse em nosso lugar obedecer perfeitamente a toda a lei e sofrer o castigo pelo pecado humano e também condoer-se de nossas fraquezas. Vamos ler a palavra de Deus, o que diz em Hebreus 2, versículo 17. Na Nova Versão Transformadora diz assim: portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Olha só, gente, era necessário que Jesus compartilhasse dessa natureza humana. Atanásio de Alexandria, aquele que defendeu logo de início questões da cristologia, vai dizer o seguinte para nós: que o verbo, ele não seria possível morrer porque ele é imortal, perfeito? Então ele vai dizer assim: pois o verbo, ao perceber-se que de outro modo não seria possível desfazer a corrupção dos homens, ou seja, o verbo, o logos, Jesus, na forma eterna, né? Ele não poderia desfazer a condição do pecado humano, exceto pela morte. Ou seja, a gente só pagaria o nosso pecado se morrêssemos. E como era impossível o próprio verbo morrer por ser eterno e ser espírito, então ele toma a forma humana, tomou para si o corpo capaz de morrer. Não sei se existe esta palavra, mas um corpo morrível, capaz de morrer no nosso lugar, ou seja, no lugar de todos. Então o verbo, ele habitou no corpo que era corruptível, existia a capacidade de ser corruptível, porém ele mesmo incorruptível, tinha a capacidade de permanecer incorruptível. Poderia então ser cessada toda essa corrupção por meio da graça da ressurreição, ao oferecer à morte o corpo que ele mesmo tomou. Tirou a morte de todos os seus irmãos pela oferta de um equivalente. É isso que ele fez ao se encarnar. Por estar sobretudo o verbo de Deus naturalmente, ao oferecer seu próprio templo e instrumento corpóreo pela vida de todos, presta atenção, satisfez a dívida do Pai ou Deus com sua morte. Assim, ele, o incorruptível Filho de Deus, estando unido a todos pela natureza semelhante, revestiu a todos com sua incorrupção pela promessa da ressurreição. Então olha só, isso aqui foi um argumento colocado lá já nos primórdios do século III, século IV, por ali, quando começou os primeiros concílios, né, o concílio de Nicéia, enfim, onde foi construindo uma teologia em torno de Cristo, a chamada cristologia, onde os 4 primeiros concílios foram importantíssimos para a definição de quem é a segunda pessoa da Trindade, o Filho, e toda essa questão da remoção e a redenção, né, sobre o pecado. Um teólogo e pastor Tabit Anibiwile vai dizer o seguinte, que nós, né, somos caídos e também estamos caídos, achamos que tudo isso significa o que é de fato ser humano, mas na verdade ele vai dizer que não é bem aí. E a gente costuma ainda dizer que errar é humano, mas olha só, a gente começa a definir por esses termos que é errado. Mas se definirmos a humanidade desta forma, o que fazer com relação a Jesus? Olha a pergunta que ele deixa. O que fazer com Jesus que toma sobre si nossa humanidade, mesmo assim, conforme diz a Bíblia, não tem pecado e não erra? O que vemos em Jesus é a verdadeira humanidade. O exemplo da humanidade que Deus, de fato, irmãos, tinha por expectativa sobre nós. Então Jesus, ele vem representar a verdadeira expectativa de Deus sobre nós. O que vemos é sua encarnação, sua vida e seu ministério terreno, o que deveria ser a humanidade, a nossa humanidade, aquilo que Adão foi criado para ser. Eu diria que isso por consequência nós também.
mas que arruinou com seu pecado e sua queda. Olha o que vai falar aqui, ele vai dizer o seguinte: conforme Romanos 5 ensina, o primeiro homem, ou seja, Adão, certo, gente? Ele peca e seu pecado, a morte entra no mundo por conta do pecado da rebelião de Adão. Então a morte entra no mundo. Mas o segundo Adão veio, que é Cristo, o Adão verdadeiro, tá certo? O que Cristo faz em sua humanidade é nada menos que surpreendente. Em sua humanidade, ele oferece a Deus tudo aquilo que nós devemos a Deus. Em sua humanidade, em sua perfeita obediência aos mandamentos de Deus, ele oferece a Deus obediência que nós recusamos a dar. Então Jesus, ele nos representa enquanto vida por meio da tua completa e perfeita obediência. É isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente só lembra do Cristo que morre na cruz e ressuscita, mas não, gente. O Cristo completo, desde o seu nascimento e principalmente a tua vida, a vida de obediência de Jesus, ele também nos representa e é vicária para nós, ou seja, ela também nos substitui em obediência onde somos desobedientes diante de Deus. É isso que a gente pode entender aqui, tá certo? É absolutamente essencial que o que vemos em Cristo seja perfeita justiça, porque ele supre essa justiça em nosso favor. Precisamos entender isso. Por isso que vem a ideia da justificação, perfeito? Toda a justiça de que porventura necessitamos está no Filho de Deus, que tomou para si nossa carne, nossa semelhança, nossa natureza humana. Ele não apenas supre positivamente essa justiça, como também sobre a cruz, nosso Salvador morre e paga a pena devida por essa humanidade. Então, ele nos representa diante de Deus, pagando a dívida que nós tínhamos contra Deus. Essa é a ideia. Morre em nosso lugar. Mas nós devemos a Deus não somente essa justiça, como agora não suprimos essa justiça. Também devemos a Deus nossas vidas, nossa morte, nosso sangue, nosso tudo, gente. É isso que a gente tem que entender. Cristo assume nosso lugar e supre para Deus o sacrifício em nosso favor, que satisfaz, isso é importante, guarde essa palavra, satisfaz as exigências de justiça de Deus. Pensa assim, naquele momento que somos injustos com os nossos irmãos e com pessoas e com o mundo, Jesus foi justo em nosso lugar. Por isso nós tomamos a justificação dele sobre nós. Somos justificados por Cristo, porque ele nos representou de forma plena. Por isso precisamos de Jesus, gente. Porque Jesus, ele nos representa diante de Deus. Quando a gente vive nele, ele faz o que nós não poderíamos fazer. Enquanto vida, enquanto morte e tudo mais. Tá certo? Então é isso que a gente tem que entender. Assim, a fim de que para nós, o sumo sacerdote perfeito, a fim de ser oferta perfeita, Jesus tinha que ser um de nós. Por isso que ele tinha que ser humano. Teve de tomar sobre si nossa natureza e nela demonstrar o que é a humanidade, o que ela foi criada de fato para ser: justa diante de Deus, obediente a Deus, adoradora de Deus em todas as coisas, amando plenamente. Então olha só, qual era a expectativa de Deus para nós como humanidade, gente? Olha aqui: ser justa diante de Deus, obediente diante de Deus, adoradora de todas as coisas e amando a Deus. Pelo menos aqui, só aqui nesse raciocínio, nessa reflexão, temos 4 coisas importantíssimas, tá certo? Ele também demonstra que a humanidade deve, ao pagar a pena de nosso pecado sobre a cruz do Calvário. É isso. Assim, por ser esse sumo sacerdote, um sumo sacerdote perfeito, que também se condói de nós. O que significa isso? Que ele entende dos nossos sofrimentos, nossas falhas, provações, nossos delitos, nossas provocações, enfim, e conhece de forma íntima, porque ele viveu, experimentou isso em carne. Tá certo, pessoal? Ele pode olhar a humanidade, então, com simpatia e também empatia, representar com perfeição toda a humanidade diante de Deus. Então, o Cristo encarnado é a representação nossa, total e plena diante de Deus, porque ele de fato, o Deus que não conhecia a corrupção, conheceu na nossa carne, mas mesmo assim, por ser Deus, incorruptivelmente
nos aceita diante de Deus. Então assim, era necessário que tudo que ele fez fosse feito, porque sem pecar ele nos aprova diante de Deus. Perfeito? Então vamos fazer a nossa oração para que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, Tu és o fiel sumo sacerdote, nós Te adoramos porque o Senhor foi tentado de todas as maneiras, de todas as formas, mas permanece perfeito em obediência. Nós Te louvamos, somos gratos porque o Senhor conhece as nossas fraquezas. Guarda-nos, ó Pai, de dar desculpas e de enganar ao Senhor e de negar também as nossas falhas e pecados. Nós aceitamos alegremente esse sacrifício vicário. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, gente. Deus te abençoe e até o próximo episódio.